Eram 4h12 da manhã quando a viatura parou no pé do Complexo da Maré. O silêncio da madrugada era falso. Quem conhece o Rio sabe que quando tudo parece calmo demais, é porque tem coisa errada. O cheiro de esgoto misturado com fumaça de pneu queimado descia pela rua estreita, e as luzes dos postes piscavam, como se até a eletricidade tivesse medo de estar ali. O rádio chiava com uma interferência estranha, e eu conseguia ouvir o coração batendo alto dentro do colete. A ordem tinha vindo seca. Equipe Alfa, avançar para o ponto 0. Contenção total. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhum detalhe. Só a certeza de que ia dar ruim. Eu olhei para o sargento do meu lado e vi no rosto dele aquele olhar vazio de quem já tinha visto coisa demais. Era minha segunda semana no BOP, mas naquela noite eu entendi que farda preta não é só uniforme, é uma sentença. A gente desceu da viatura sem falar nada. Cada um já sabia o que tinha que fazer, mas a tensão era tão grande que dava para sentir o ar pesado grudando na pele. A maré de madrugada é um labirinto, e quem não conhece o território está pedindo para morrer. Os becos parecem se mover, as sombras escondem olhos, e cada esquina pode ser o fim da linha. O capitão fez um sinal com a mão, e a gente entrou em formação. Eu sentia o peso do fuzil, o suor escorrendo por baixo do colete, e o som abafado dos passos no asfalto sujo. Lá no alto, cães latiam sem parar, e um rádio clandestino tocava um funk pesado, distorcido, com batidas que ecoavam pelos becos como se fossem tiros. O clima era surreal, e no fundo da minha mente, só uma coisa gritava: a gente não vai sair inteiro dessa. O ponto de entrada era um beco estreito com um muro pichado, cheio de marcas que só quem vive ali entende. A gente chamava de sinais da boca, desenhos e códigos que diziam onde cada facção mandava. Eu me agachei, conferi o carregador, puxei a alavanca do fuzil e senti o metal frio contra a mão. Estava tudo pronto, mas por dentro eu tremia. É difícil explicar o que passa na cabeça de um policial nessa hora. A adrenalina toma conta, mas o medo é real. Você pensa na família, nos amigos, em como a vida pode acabar com uma bala perdida que nem tinha seu nome escrito. O capitão olhou pra gente e sussurrou: entrou na maré, não tem volta. Bora. Avançamos pelo beco como sombras. A cada esquina, 2 homens faziam contenção enquanto o resto cobria. O som do rádio no meu ouvido parecia gritar, mesmo no volume baixo. Uma respiração pesada aqui, o clique de um fuzil sendo engatilhado ali. O cheiro de maconha vinha forte de alguma laje próxima, misturado ao odor ácido de pólvora velha. A gente sabia que tinha olheiro espalhado, que os caras já estavam avisados da nossa presença. Era como entrar no ninho de cobras com uma lanterna fraca. Um passo errado, uma sombra estranha, e tudo ia pro inferno. Eu senti o dedo suado no gatilho, pronto para qualquer coisa. Lá na frente, uma luz fraca piscava. Parecia uma lamparina improvisada no portão de uma casa. Aquele brilho amarelo iluminava uma cadeira de plástico caída e uma garrafa de cerveja quebrada. Cena típica da favela, mas ali nada era casual. Cada detalhe podia ser uma armadilha. Um dos veteranos, o Cabo Lima, passou na frente, agachado, fazendo sinal de silêncio. Ele conhecia aquela área melhor que ninguém. A gente dizia que ele tinha mapa da maré na cabeça. Foi ele quem apontou para cima, mostrando uma janela aberta no 3º andar de uma casa simples. Eu levantei os olhos e por um segundo vi um vulto se mexer. Senti o corpo inteiro gelar. Lima levantou o punho, sinal de alerta. A operação tinha começado de verdade. Nesse momento, uma voz cortou o silêncio pelo rádio. Olho aberto, equipe. Movimentação detectada no setor Delta. Era o código para o ponto onde a gente estava. Isso significava que não éramos os únicos de tocaia. Eles estavam de olho. A tensão subiu como uma maré negra. O capitão mandou a gente avançar rápido e silencioso. Entramos por outro beco ainda mais estreito, onde os fios elétricos pendiam tão baixos que era preciso abaixar a cabeça para não tomar choque. O chão estava molhado, com poças que refletiam a luz fraca das lanternas. A sensação era de estar andando dentro de uma armadilha gigante. A cada passo, a respiração ficava mais pesada. Eu sentia meu coração disparar, e a mão no fuzil tremia sem querer. A primeira vez que a gente entra em uma favela de madrugada, sabendo que tem fuzil apontado para você, é como caminhar no escuro com uma faca no pescoço.
O silêncio era tão intenso que dava para ouvir o zumbido dos fios. Foi então que ouvimos um estalo seco, um barulho metálico lá na frente. Todo mundo parou. O capitão levantou a mão e a gente se agachou. O barulho de um cachorro latindo alto ecoou logo em seguida, como se fosse um aviso. Naquele instante, eu entendi. Os caras já sabiam da gente. A adrenalina tomou conta e eu senti um frio na espinha. Um dos soldados fez sinal de olho vivo, apontando para um corredor escuro à esquerda. A lanterna iluminou só por um segundo e deu para ver uma porta entreaberta. Silêncio absoluto. O capitão ordenou avanço tático. A gente seguiu, com a arma engatilhada, respirando fundo, enquanto o som distante de uma moto acelerando lá embaixo no morro confirmava que a boca tinha sido avisada. Estávamos cercados, mas não podíamos recuar. Era a missão do BOPE, e recuar não faz parte do manual. Quando chegamos no fim do beco, vimos um portão de ferro trancado com uma corrente grossa. Um dos veteranos cortou a corrente com um alicate sem fazer barulho. Atrás do portão tinha uma escadaria estreita, mal iluminada, com paredes cheias de buracos de bala. Aquele cenário parecia um museu da guerra urbana. A gente começou a subir devagar, com o som dos nossos passos ecoando como se cada degrau fosse um aviso. Eu sentia que alguém lá de cima já tinha a gente na mira. Eu vou te contar o que acontece quando o sistema falha. Mas o que você faria se tivesse que escolher entre o pouco que tem e a própria vida? Comenta aí. Quero saber tua opinião. A gente avançava pela escadaria como sombras, mas a sensação era de que cada passo fazia um barulho ensurdecedor. O ar estava carregado, denso, cheirando a pólvora velha, urina e medo. Em cada parede marcada por tiros, dava para sentir a história da guerra que nunca acaba. O BOPE entra em lugares onde ninguém mais entra, e essa verdade pesa em cada farda. O silêncio era apenas uma cortina. Por trás dele tinha gente armada, pronta para puxar o gatilho sem hesitar. E nós estávamos no centro do tabuleiro, cercados, sem saber de onde viria o primeiro disparo. O capitão fazia sinal com a mão, guiando a gente sem falar nada. A disciplina era nossa maior arma. A gente respirava devagar, fuzil engatilhado, olho em cada detalhe. De repente, um estalo ecoou à direita. A lanterna apontou para um corredor apertado com uma cortina de plástico no fim. Eu nunca esqueci daquele som. Um clique seco, metálico. Era a trava de um fuzil sendo puxada. Antes que alguém reagisse, um disparo rasgou o silêncio, atingindo a parede ao lado. O impacto foi tão perto que estilhaços de tijolo voaram no meu rosto. A gente se jogou no chão, em formação, cobrindo os flancos. Foi o início do inferno. O tiroteio começou pesado. Os disparos vinham de cima do corredor e a gente estava preso em um beco estreito, sem cobertura decente. As balas ricocheteavam nas paredes e o som ecoava no ouvido como marteladas. O capitão gritou pelo rádio: "Setor Delta em confronto! Apoio imediato!" O barulho era tão alto que eu mal conseguia ouvir minha própria respiração. Eu disparei rajadas curtas, tentando suprimir o fogo inimigo, enquanto um dos veteranos, o Cabo Lima, jogava uma granada de luz no corredor. O clarão iluminou o espaço por um segundo, revelando 2 homens armados com fuzis AK, recuando para trás de uma porta. Foi o suficiente para a gente avançar. Corremos em formação até uma parede de concreto, usando qualquer sombra como cobertura. Eu sentia meu coração disparar, a boca seca e a visão embaçada pelo suor que escorria no rosto. Um dos soldados, novato como eu, tremia tanto que mal conseguia segurar o fuzil. O capitão olhou para ele e disse com voz firme: "Olha para mim, respira, mira e atira." Essas palavras pareciam simples, mas salvaram a vida dele. Em combate, a mente trava fácil. Um segundo de hesitação pode ser fatal. A gente entrou no corredor onde os homens estavam escondidos. A porta estava aberta e o cheiro de pólvora e maconha tomou conta do ambiente. Eu passei primeiro, fuzil na frente, pronto para reagir. O quarto estava vazio, mas tinha marcas de sangue no chão. Eles tinham recuado. No canto, uma mesa com rádios, munição e sacolas cheias de pó branco. Era um dos pontos de distribuição do tráfico. O capitão sinalizou para recolher tudo rápido. Esse tipo de achado não era novidade, mas ali, o foco era sobreviver, não fazer apreensão. A gente ouviu passos no andar de cima. Eles estavam se reorganizando.
O capitão mandou a equipe subir em 2 duplas. Eu fui com Lima na frente. A escada era estreita, feita de cimento quebrado, com latas de cerveja e bitucas de cigarro pelo chão. O som de uma criança chorando ao longe ecoava pelo beco, lembrando que aquela guerra tinha civis no meio. Chegamos no 2º andar, e assim que viramos o corredor, uma rajada de fuzil passou zunindo a centímetros da minha cabeça. A parede atrás de mim explodiu em pedaços. Eu me joguei no chão, rolei para o lado e disparei em resposta. Lima atirou com precisão, e o silêncio voltou por alguns segundos. Encontramos um corpo caído mais à frente. Um rapaz com não mais de 20 anos, camisa do Flamengo e um fuzil maior que ele. O capitão subiu logo atrás e mandou a gente seguir. O rádio chiava com mensagens de outras equipes em confronto em setores diferentes da Maré. O morro estava em alerta máximo. Era guerra. A gente sabia que não dava para parar. Cada segundo parado era uma emboscada a mais sendo preparada. Descemos por um corredor que dava para uma área aberta, uma espécie de praça, improvisada no meio dos becos. De lá, dava para ver algumas lajes iluminadas por luzes fracas, onde sombras se moviam rápido. Os olheiros estavam lá em cima, passando nossa localização pelo rádio clandestino. O capitão ordenou avanço em formação de diamante. Eu estava na frente, com Lima ao lado. O som dos nossos passos era abafado, mas eu tinha certeza que cada movimento estava sendo observado. De repente, um rojão estourou no céu, iluminando o beco com uma luz vermelha. Era sinal para os traficantes. A polícia estava ali. Em segundos, o som de tiros ecoou de todos os lados. Era como se o inferno tivesse aberto as portas. A gente se jogou atrás de uma mureta de tijolos, atirando em direção às sombras nas lajes. O barulho era ensurdecedor, e o ar estava tão carregado de pólvora que era difícil respirar. Uma bala passou raspando na minha perna, queimando a calça. Eu rolei para o lado, puxei a mira e disparei contra um vulto que apareceu na janela de uma casa. O som dos tiros era tão próximo que eu sentia a vibração no peito. Lima gritou: "Granada!" Eu me abaixei instintivamente, cobrindo a cabeça, e um segundo depois uma explosão sacudiu a rua. Estilhaços voaram, quebrando vidros e derrubando telhas. A poeira levantou, dificultando a visão. Era impossível saber de onde vinha cada disparo. A gente precisava se mover. O capitão fez sinal para recuar para um beco à direita. Corremos abaixados, atirando para dar cobertura. A adrenalina era tanta que eu mal sentia o peso do colete. Entramos no beco e encontramos uma senhora, provavelmente moradora, tremendo de medo, sentada no chão com um bebê no colo. A cena me atingiu como um soco no estômago. O capitão mandou a gente proteger ela e seguir. Era isso. Guerra no meio de uma comunidade cheia de inocentes. Essa imagem nunca saiu da minha cabeça. Continuamos avançando, mas a situação estava piorando. O rádio informou que uma das nossas equipes tinha sido cercada no setor Bravo. O capitão mudou a rota, levando a gente por dentro de uma casa abandonada para tentar flanquear os traficantes. A casa cheirava a mofo e sangue seco. As paredes estavam crivadas de balas, e havia colchões sujos espalhados pelo chão. Subimos as escadas silenciosamente, prontos para o pior. Do lado de fora, tiros ecoavam sem parar. Era uma troca intensa, de curta distância. Ao chegar na laje da casa, tivemos uma visão privilegiada da área. Os traficantes estavam em posição estratégica, usando os becos estreitos como barricadas naturais. Eram muitos e estavam bem armados: fuzis AK, AR-15, pistolas. A favela era um labirinto feito sob medida para a guerra urbana. Eu me deitei atrás de uma mureta, ajustei a mira e comecei a atirar, cobrindo a movimentação da equipe. O som dos tiros ecoava como trovões, e a visão das balas traçantes cortando o ar parecia cena de filme, mas era real. A gente conseguiu avançar mais alguns metros, abrindo caminho para o resgate da equipe encurralada. Mas a sensação era de que estávamos sendo puxados para dentro de uma armadilha maior. A cada passo, o cerco apertava. O capitão falava baixo no rádio pedindo reforço, mas a resposta era sempre a mesma. Todas as equipes em confronto. Aguenta a posição. A gente estava sozinho. Eu lembro de ver Lima ao meu lado, calmo como sempre, atirando com precisão cirúrgica. Ele parecia feito para aquilo, mas eu também vi o medo nos olhos dele.
Aquele brilho que só quem já esteve no limite entende. Não era medo de morrer, era medo de falhar com os companheiros. No BOPE, o vínculo entre os homens é maior que qualquer outra coisa. A gente não luta só por nós, mas por quem está ao lado. De repente, o som de uma moto se aproximando chamou nossa atenção. Ela veio acelerando por um beco lateral com 2 homens armados. Eu apontei, disparei e o piloto caiu, derrubando a moto. O garupa correu para trás de uma parede, atirando sem parar. Foi quando uma bala atingiu o ombro do soldado novato que estava conosco. Ele caiu com um grito abafado, o sangue escorrendo rápido pelo uniforme. O capitão mandou recuar para um ponto seguro enquanto Lima e eu fazíamos cobertura. A gente arrastou o novato até uma garagem abandonada. O som de tiros não parava, ecoando como uma tempestade de ferro. Eu tirei o kit de primeiros socorros da mochila, tentando estancar o sangramento. O garoto tremia, chorava baixinho, murmurando o nome da mãe. Era o primeiro tiro que ele levava, e talvez não fosse o último. O capitão falou no rádio: "Segura a posição, o resgate vai demorar." Aquilo soou como uma sentença. A gente estava preso, sem reforço, com um homem ferido, cercado por inimigos que conheciam cada centímetro daquele labirinto. O pior ainda estava por vir. A poeira suspensa no ar, misturada ao cheiro forte de pólvora, deixava tudo mais pesado, como se a própria favela respirasse junto com a gente, observando cada movimento. A garagem onde estávamos escondidos era um cubículo escuro, com uma porta quebrada e caixas velhas empilhadas nos cantos. O novato sangrava muito. A mão dele tremia enquanto eu pressionava o ferimento com um pano sujo. Ele olhava para mim com olhos arregalados, implorando silenciosamente para não morrer ali. Eu sabia que a bala tinha atravessado o ombro, mas o sangramento era intenso, e sem extração rápida, ele podia não aguentar. O capitão falou baixo: "Segura ele. Não vamos sair daqui sem ninguém." As palavras saíram firmes, mas eu vi a tensão no rosto dele. Do lado de fora, a favela fervia. A troca de tiros ecoava de todos os lados, um som constante de guerra. Cada disparo reverberava pelo peito, misturado com o bater do coração. Lima estava na entrada, cobrindo o beco com a mira precisa. De vez em quando, ele disparava uma rajada curta, só para manter os traficantes afastados. Eu conseguia ver vultos correndo entre as sombras, como caçadores esperando o momento certo. A sensação era de que estávamos em uma armadilha perfeita. A comunicação pelo rádio estava ruim, cheia de chiados, e a única mensagem clara que recebemos foi: "Todas as equipes em confronto, sem rota de extração." O capitão olhou para mim e fez sinal para preparar a movimentação. A missão tinha mudado. Não era mais sobre aprender nada, era sobre sobreviver. "Vamos dividir em 2 grupos. Eu e Lima vamos limpar o beco. Você leva o garoto pela rota de trás." Concentração total. A ordem parecia simples, mas naquele labirinto, qualquer passo podia ser o último. Eu respirei fundo, ajustei a arma e fiz sinal de positivo. Peguei o novato pelo ombro bom, tentando levantar ele devagar. Ele mordia os lábios de dor, mas não soltou um som sequer. A gente aprende a ser silencioso, até sangrando. Quando Lima abriu fogo pela porta, o som foi ensurdecedor. Ele disparou uma rajada longa, enquanto o capitão avançava, jogando uma granada de luz no beco. O clarão iluminou por alguns segundos a cena. Homens armados atrás de barris, uma moto caída, caixas de madeira usadas como barricada. Eu aproveitei o momento e puxei o garoto para fora, seguindo por um corredor estreito ao lado da garagem. O cheiro de lixo apodrecido quase me fez vomitar, mas eu continuei, arrastando ele, fuzil na mão, atento a qualquer movimento. A cada esquina, eu parava, apontava a arma e conferia. O garoto gemia baixinho, o sangue escorrendo pelo uniforme, deixando um rastro no chão. Aquilo podia nos denunciar, mas não havia tempo para se preocupar com detalhes. A favela parecia viva, observando. Janelas se fechavam em silêncio, portas se trancavam, mas sempre tinha uma fresta com um olhar curioso. Alguém que sabia que naquela noite nada seria esquecido. Chegamos a um beco mais largo com um portão de ferro no fim. Era uma rota de fuga usada por moradores, mas ali nada era seguro. Eu apoiei o garoto em uma parede
e me aproximei devagar. O portão estava trancado com um cadeado enferrujado. Eu tirei a chave universal do cinto, uma ferramenta simples, mas que já salvou vidas. O clique do cadeado ecoou alto demais no silêncio tenso. No mesmo instante, ouvi passos rápidos atrás. Virei, fuzil pronto, e vi 2 vultos armados correndo na nossa direção. Disparei 3 vezes, acertando um deles. O outro recuou, gritando ordens para alguém que não vi. O barulho de mais passos se aproximando fez meu coração disparar. Não tinha escolha. Levantei o garoto no ombro, empurrei o portão com força e corremos. Do outro lado, uma escadaria longa descia até uma rua mais baixa. O som de tiros ecoava atrás, mas eu continuei descendo, tropeçando em degraus quebrados, sentindo o peso do colete e do garoto quase me derrubar. Cada degrau parecia levar horas. No final da escada, tinha uma viela iluminada por uma única lâmpada. Eu encostei ele no chão, respirando pesado. Precisávamos de abrigo. Enquanto isso, pelo rádio, a voz do capitão soava distante, entrecortada pelo barulho. Posição comprometida. Eles estão fechando a gente pelo setor sul. Aguenta, que a gente vai encontrar vocês. Eu olhei para o garoto. Ele estava pálido, os olhos semicerrados. Fica comigo, parceiro. Tu vai sair dessa. Sussurrei, mais para mim mesmo do que para ele. O som de uma moto se aproximando me fez pegar o fuzil de novo. 2 homens apareceram no fim do beco. Eu atirei sem pensar, e eles sumiram atrás de uma parede. Estávamos completamente expostos. Encontrei uma porta de madeira velha ao lado, provavelmente de uma casa abandonada. Chutei com força, a fechadura quebrou. Entrei rápido com o garoto, fechando atrás de nós. A casa estava escura e cheirava a mofo, mas servia de cobertura. Encostei ele em uma parede, tirei o kit médico de novo e comecei a estancar o sangramento com mais calma. O suor escorria pelo meu rosto, misturado com poeira e sangue. Eu ouvia os tiros do lado de fora como se fossem trovões. Estávamos no olho do furacão. Lima falou pelo rádio, a voz firme apesar do caos. Estamos chegando pelo lado norte. Segura a posição. Era um fio de esperança, mas cada minuto parecia uma eternidade. Eu apoiei a arma no batente da janela quebrada, esperando. Foi então que ouvi vozes lá fora, em tom baixo, vindo do beco. Eram pelo menos 3, talvez 4. Eles estavam nos caçando. Respirei fundo, ajustei a mira e esperei o primeiro vulto aparecer. Quando vi a sombra, atirei. O impacto foi imediato, e os outros responderam com uma rajada que quase derrubou a parede fina da casa. Pedaços de reboco voaram pelo ar. Eu me abaixei, sentindo o coração bater tão forte que parecia explodir. Lá fora, os passos ficaram mais rápidos. Eles estavam cercando a casa. Peguei uma granada de luz, tirei o pino e joguei pela janela. O clarão iluminou tudo, e eu aproveitei para sair atirando. 2 caíram, mas ainda tinha mais gente. Corri até a porta tentando manter eles afastados. Foi quando ouvi a voz de Lima gritando: "Cobre!" Ele surgiu no fim do beco, acompanhado do capitão, disparando sem parar. Eu senti uma onda de alívio, mas não havia tempo para comemorar. "Move o garoto!" O capitão gritou, e eu puxei o novato com todas as forças. O som dos tiros era ensurdecedor. Parecia que a favela inteira estava atirando contra nós. Lima jogou uma granada de fumaça no beco, criando uma cortina cinzenta que nos deu alguns segundos preciosos. Corremos abaixados, com o garoto nos ombros, passando por trás de casas, becos estreitos, pulando obstáculos. A cada esquina, uma nova rajada. A guerra urbana não tem frente de batalha. Ela está em cada janela, cada telhado. Chegamos a uma viela que dava para uma rua principal. Lá, 2 viaturas do BOPE estavam em posição, com os faróis apagados. Corremos até elas, colocando o garoto no banco de trás. Eu entrei junto, ainda ofegante, enquanto o capitão e Lima ficavam para trás, cobrindo nossa retirada. O motorista acelerou, e o som do motor misturado com os disparos ficou para trás por alguns segundos. Mas a sensação de alívio durou pouco. O rádio explodiu com mensagens de outras equipes pedindo apoio. Estávamos longe de sair dali. A viatura deu a volta por uma rua estreita e parou de novo. O capitão entrou no banco da frente coberto de poeira e com os olhos vermelhos de adrenalina.
Situação mudou. Eles estão tentando fechar a gente pelo outro lado. Vamos ter que abrir caminho. Eu olhei para fora e vi um grupo de homens armados bloqueando a rua com barris e entulho. Eles estavam esperando a gente. O motorista acelerou e a viatura bateu na barricada com tudo, jogando pedaços de madeira para todo lado. Eu abaixei, sentindo o impacto no corpo. Os tiros começaram de novo, dessa vez ainda mais próximos. Eu vi uma bala atingir o vidro blindado, rachando ele. O capitão pegou o rádio e falou com calma. Alfa 2, posiciona na rua 7, vamos entrar pesado. Minutos depois, outra viatura apareceu pelo lado oposto, abrindo fogo pesado contra os traficantes. O som era ensurdecedor. Eu aproveitei para puxar o garoto mais pro fundo do carro, protegendo ele. Ele estava consciente, mas fraco. A gente precisava tirar ele dali, custasse o que custasse. A troca de tiros foi intensa, mas conseguimos avançar. O comboio seguiu por uma rota improvisada, guiado pelo conhecimento dos veteranos. Em cada esquina, eu via o reflexo das luzes nas armas dos inimigos, como se estivéssemos atravessando um campo minado. Mas conseguimos chegar a uma área um pouco mais segura, onde ambulâncias esperavam. Colocamos o garoto na maca e eu senti o peso sair dos meus ombros. Mas a missão não tinha acabado. O capitão olhou para mim e disse: "Você fica aqui, a gente vai voltar." Eu quis protestar, mas ele já tinha saído do carro. Lima deu um tapa no meu ombro e falou: "É assim, parceiro. Quem fica, segura o que tem. Quem volta, segura o resto." Eu vi eles desaparecerem na escuridão de novo, indo em direção ao som dos tiros. Senti um frio na espinha. Eu sabia que aquela noite estava longe de terminar. No silêncio que seguiu, sentado ao lado da ambulância com a arma ainda na mão, eu senti a realidade pesar. A TV mostraria aquilo como operação de rotina. Mas pra gente era guerra. Uma guerra sem linha de frente, sem trégua, onde cada rosto, cada casa, cada beco carrega uma história. E naquela madrugada, na maré, a gente tinha entrado fundo demais para voltar igual. A sirene da ambulância se perdeu na distância e o silêncio que sobrou não era de paz. Era o silêncio que antecede a pancada. Eu fiquei ao lado da porta traseira por alguns segundos, respirando pó e ferro, com a mão ainda formigando do recuo do fuzil. O rádio chiava em estalos, vozes cortadas, e entre elas a do capitão, seca, como se ele não tivesse mais ar. Setor Sul colapsando, retorno imediato, prioridades civis, prioridades civis. Eu sabia o que aquilo significava. A gente não tinha terminado nada, só tinha empurrado o problema mais para dentro. Lima e o capitão tinham voltado, e eu estava ali, inteiro, mas com a sensação de que tinha deixado metade de mim presa nos becos. Eu podia ficar, cumprir a ordem de segurar o que tem, mas eu não entrei no BOPE para ser figurante. Fechei os olhos um segundo, ouvi minha própria respiração e dei 2 passos em direção ao barulho de tiro, como quem mergulha sem ver se tem fundo. Voltar para a maré naquela madrugada era como atravessar um espelho quebrado. Tudo parecia igual, mas cada reflexo te ameaçava de um jeito. Os rojões riscaram o céu de novo, agora em sequência, vermelho e branco, sinal de cerco total. Os olheiros gritavam com os radinhos, repetindo as ruas como se fossem códigos de guerra, e eu senti que nossa frequência estava exposta. Não era paranoia. A gente já tinha vivido isso. Chave de rádio vazada, canal espelhado por alguém que não deveria. Sistema falha de cima para baixo. Quando falha lá em cima, a gente sangra aqui embaixo. Cruzei a primeira esquina com o fuzil colado no ombro, lanterna desligada, guiado por cheiro e instinto. Lá no fundo, um funk batia seco, grave, como um coração mecânico marcando o ritmo do tiroteio. Encontrei o capitão atrás de uma caixa d'água virada, respirando pela boca, sujo de fuligem. Lima estava com ele, intacto, mas com o olhar distante de quem já viu o que a TV não mostra. "Tem família presa na creche da Rua 7, disse o capitão, o rosto tenso. 3 adultos, 2 crianças. Os caras estão usando o prédio como cobertura. Se a gente for direto, eles caem por cima. Se a gente esperar, acabam com eles e com a gente." Eu vi na testa dele o mapa do problema. Entradas cruzadas, lajes altas, corredores de morte. A decisão não era sobre vencer, era sobre perder o mínimo possível. E ainda assim,
Alguém ia perder muito. A gente dividiu a equipe em dois e eu fui com Lima pela lateral. Por dentro de uma casa com o teto baixo e paredes encharcadas. O cheiro de gás de cozinha vazando cortou o ar por um segundo, e o estalo de uma telha solta fez meu coração parar. No quintal, roupas molhadas balançavam numa corda, deslocadas do mundo, como se ali não houvesse guerra. Eu passei debaixo delas com a arma em punho, o dedo suado no gatilho, e vi pela fresta do portão a creche improvisada. Um prédio pequeno, pintura descascada, janelas gradeadas, desenhos infantis nas paredes externas. Na laje ao lado, 2 fuzis varriam a rua como metrônomos, indo e voltando, disciplinados, frios. Não era aleatório, tinha alguém coordenando. E quem coordena daquele jeito naquela hora não é soldado raso. O capitão sussurrou no rádio o plano. Fumaça pela esquerda, luz pela direita, entrada em 2, resgate e recuo pela Viela dos Gatos. Eu fiquei com a fumaça e com a responsabilidade de pegar quem estivesse mais perto da porta. Quando joguei a granada, o mundo virou uma nuvem cinza que ardia nos olhos e arranhava a garganta. A claridade da granada de luz cortou a nuvem como faca e por um segundo, o relógio parou. Entrei. Na primeira sala, vi uma mulher encolhida abraçando 2 crianças e um homem com o braço sangrando tentando fazer de parede. Bora, 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 eu disse sem dizer, só apontando, e eles entenderam, porque o medo tem linguagem própria. Puxei a menina menor no colo, dei meu corpo como escudo e senti os estilhaços mordendo meu colete quando uma rajada pegou o batente da porta. O pai veio atrás, a mãe colada nele, e eu nem sei onde arrumei espaço para mais nada naquele mundo apertado. Lima entrou logo depois, desceu um corredor à direita, e eu só ouvi o barulho surdo do corpo batendo na quina de um móvel pesado. Tô bem, ele rosnou, mas eu reconheci a mentira pela luz nos olhos. A gente saiu da primeira sala sob fogo cruzado, e os fuzis da laje começaram a acertar cada pedaço de parede que não era gente. O capitão aparecia e sumia na fumaça, como se fosse feito dela, atirando, recuando, apontando saídas que eu não via até ele mostrar. Viela dos Gatos agora. Eu fui na frente com a menina, a mãe logo atrás, e foi naquela esquina que eu escutei o barulho que não queria. Uma sequência curta limpa de 3 tiros, e depois o silêncio de um nome que não vem. Virei e vi Lima caído de lado, a perna travada sob a parede, o sangue já escorrendo escuro, espesso, como óleo. A vida vira uma moeda jogada pro alto em momentos assim. Ou tu fica e morre com ele, ou tu vai e carrega a culpa pro resto. Eu voltei 2 passos puxado por um cabo invisível que prendia minha garganta ao corpo dele, e vi o capitão travado no mesmo dilema, a mão indo e voltando no ar, como se ele tentasse pegar uma decisão que escorregava. O fogo inimigo aumentou. Pregos voaram do caibro, a janela estourou, e a menina no meu colo começou a chorar sem som. O pai sangrava mais, a mãe tremia, e eu entendi que a conta daquela noite seria paga com juros. Move! O capitão gritou sem palavra, só com o corpo, e eu movi. Botei a família no corredor estreito, enfiei todo mundo na viela, segurei a menina tão forte que quase desapareci nela, e no último segundo olhei para trás e vi Lima me olhando como se me perdoasse por um crime que eu ainda não tinha cometido. A Viela dos Gatos fazia jus ao nome. Estreita, escura, cheia de antenas e fios pendurados a um palmo da cabeça. A gente correu dobrado, sentindo o chão vibrar com as rajadas que vinham das lajes. Lá em cima, um holofote de helicóptero varreu o beco por um instante, um olho branco que não via nada, e eu pensei no narrador que, dali a pouco, ia falar operação bem-sucedida na maré, com as palavras alinhadas, sem suor, sem cheiro, sem poeira na boca. Eu não queria saber de manchete. Eu queria voltar e carregar Lima nos ombros como ele teria feito por mim. Mas eu tinha uma criança no peito e 2 adultos quebrados ao lado, e o capitão já tinha perdido gente demais para perder mais 4 na teimosia de um só. Quando chegamos ao ponto de extração improvisado, uma rua baixa, onde 3 viaturas esperavam com faróis apagados, eu entreguei a menina para um médico e senti o frio do ar entrar na armadura que eu tinha virado para mim mesmo. O capitão tocou meu ombro com uma firmeza que não pedia desculpa nem licença. Você volta comigo. E eu voltei. O corredor agora era um corredor de chumbo. A fumaça tinha baixado, e com ela veio a visão nítida do inferno arrumado. Cápsulas no chão como sementes de nada, marcas de sangue interrompidas,
Um sapato de criança caído no canto e o corpo de Lima onde eu tinha deixado, só que mais longe do que eu podia alcançar. A gente avançou em linha, curtos, frios, sem promessa de retorno. Uma sombra tentou cruzar a janela e eu a transformei em silêncio por reflexo. E cada silêncio que eu criava virava um ruído dentro de mim. Quando arrastei Lima pelo colete, senti a rigidez do corpo que ainda estava morno. Ele abriu os lábios num tremor e eu colei o ouvido na boca dele. Tá tudo certo, ele disse sem dizer. E não estava. O capitão fez a cobertura, as balas mastigando as quinas, e eu me viro de um jeito que não se aprende em curso. Com um braço eu puxava o amigo, com o outro eu protegia a cabeça dele. Com a boca eu rezava um pedaço de oração que esqueci pela metade. Com o peito eu apertava contra uma dor que ainda não tinha nome. A gente conseguiu. Saímos da creche como quem sai de dentro de um pulmão que pegou fogo, e o ar da rua pareceu cruel de tão limpo. No asfalto irregular, com as viaturas formando uma cruz de metal, eu botei Lima no banco e vi os olhos dele procurando o céu. Não tinha céu ali, só fios, telhas, fumaça e um brilho distante de madrugada que não acabava. O médico encostou 2 dedos no pescoço dele e me olhou com um respeito que dói. O capitão ficou parado 1 segundo, que pareceu um século, e então apertou meu ombro sem força. Tinha mais gente para salvar, mais esquina para cobrir, mais mentira para desmentir sem microfone. Eu sentei no degrau da viatura e deixei a arma descansar no colo, pesada como uma sentença. Depois, já na base, a TV mostrou as imagens do helicóptero. Fileira de viaturas, sirenes distantes, letreiro em letras brancas. Operação neutraliza pontos de venda e garante a segurança. Ninguém falou da creche, da família, do gás vazando, do corredor de chumbo, do nome engolido em 3 tiros curtos. Mostraram sacos de pó, pilhas de munição, gráficos, especialistas em segurança, palavras redondas que não se encaixam em beco. E eu, que ainda carregava o cheiro de pólvora na pele, entendi que a verdade não cabe no horário nobre. A verdade é o que fica atrás do dente quando a gente morde a culpa para dentro e finge que engole. Eu não vou romantizar o que a gente faz. Não tem herói quando o sistema falha. Tem quem fica, quem volta, quem escolhe, quem paga. Naquela madrugada na Maré, a gente escolheu tirar 2 crianças vivas de um lugar que estava decidido a engoli-las. E perdeu um amigo que nunca coube na estatística. Se tu me perguntar se eu faria diferente, eu vou te responder que a pergunta não se faz a quem ouviu 3 tiros e teve que dividir o coração em 4. A gente segue, porque é isso que dá para fazer. E porque, de algum jeito torto, é isso que a cidade espera, que alguém siga. Se você tivesse que decidir ali, naquele momento, o que faria? Comenta aí, porque essa guerra é feita de escolhas, e ninguém sai igual.